Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito que será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queremos também confiar esta missão à nossa Mãe Maria Santíssima, dizendo-lhe: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Canção Nova, para, nesta continuação do nosso programa A Luz da Fé, depois de termos refletido sobre a Quaresma, este tempo de graça que o Senhor nos oferece, para prepararmos intensivamente a Páscoa do Senhor, mas também, como foi dito, para prepararmos a nossa própria Páscoa, isto é, a consciência de um dia sabermos que nos vamos encontrar com o Senhor depois desta vida terrena. Então a Quaresma tem essa vertente, prepara a Páscoa anual, mas também a Páscoa da nossa própria vida e a consciência de refletirmos, de rezarmos, de acolhermos na meditação tudo aquilo que Jesus fez por nós. Este é o programa Luz da Fé, como sabemos. Eu sou o Padre José António Andrade, da Arquidiocese de Braga, e convosco, como vosso irmão na fé, quero continuar a ajudar através destas reflexões, baseadas quer no Catecismo da Igreja Católica, na versão do YouCat, ou mesmo na versão do Catecismo, quer noutros documentos, darmos de facto este valor à nossa própria fé. E depois da sequência dos programas sobre a Quaresma, eis-nos agora para falar um bocadinho sobre a Semana Santa. Toda a Quaresma caminha para esta semana, Semana Santa ou Semana Maior, como se chama muitas vezes, por uma simples razão, porque é nessa semana que nós celebramos os principais mistérios da nossa fé. E quais são eles? A paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que Jesus veio até nós, foi para isso que Ele encarnou, que se fez um de nós, para nos redimir, isto é, para dar a vida por cada um de nós. Então, durante a Quaresma, nós fomos refletindo sobre este caminho de conversão, sabendo que Jesus veio dar a vida por nós, mas que nós precisamos também de corresponder à sua graça naquilo que chamamos a conversão, isto é, voltando-nos para Ele, centrando a nossa vida em Jesus Cristo e, de forma muito clara, termos a consciência que não podemos ficar indiferentes àquilo que Jesus fez e faz naturalmente por nós, mas que fez nesse momento tão profundo que foi dar a vida por amor. Então o tempo da Quaresma, como já foi dito, é um tempo de conversão. É um tempo onde eu devo pensar como está a ser a minha vida, em que aspectos da minha vida devo mudar para toda a minha vida sintonizar com Jesus Cristo. E a Semana Santa, então, é essa semana onde nós podemos, através da celebração, através da própria fé, podermos viver, tornar presente esse grande acontecimento que é o chamado Mistério Pascal. Então nós, nessa Semana Santa, começa sempre com o Domingo de Ramos, o grande momento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde Jesus de facto é aclamado, Hossana, Hossana, ao filho de David, onde se colocam as palmeiras no chão, os verdes e as capas, para que Jesus pudesse realmente passar e ser acolhido, como deveria ser, porque Ele de facto é o Rei da Glória, Ele é o Senhor do Universo, Ele é o nosso Salvador.
Mas sabemos também que essa entrada triunfal rapidamente se vai transformar naquilo que leva Jesus a dar a vida por nós. À sua paixão, à sua morte, mas naturalmente depois culminando não na morte, mas na beleza da ressurreição. Então, durante essa semana, e até porque no Domingo de Ramos, como bem nos recordamos, lemos sempre na Eucaristia o Evangelho da Paixão do Senhor, isto é, na versão dos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, consoante os anos litúrgicos que nós celebramos. Nós lemos essa versão de forma longa ou forma breve, mas de qualquer maneira somos convidados a olhar para aquele texto, para aquela narração, para aquela catequese, daquilo que naturalmente foi essa vida de Jesus, sobretudo nesses momentos chamados derradeiros da sua vida terrena, a forma como é julgado, como é acusado, a forma como a multidão se volta contra ele, porque quando lhe pedem soltamos Barrabás ou Cristo, eles dizem solta Barrabás, enfim, a grande mudança que se acontece para que naturalmente prevaleça a ideia do povo, a ideia dos judeus, e naturalmente Jesus vive esse momento com muita dor, porque não é por acaso que Jesus suou sangue, como sabemos, e o próprio Evangelho de São João, uns tempos antes, já nos diz Jesus que a minha angústia, a minha hora está a chegar, portanto ele sente uma angústia grande, porque ele sabe tudo o que vai acontecer. E o grande sofrimento de Jesus passa por esta rejeição da própria humanidade. Aqueles que ele veio salvar, agora estão a rejeitá-lo. E todos nós não precisamos de muita formação para percebermos isto. Ou seja, quando temos no nosso grupo de amigos, até porventura na nossa família, alguém a quem nós temos muita estima, por quem nós temos até muito respeito, muita confiança, de repente, imaginemos, deixa de falar connosco, rejeita-nos, torna-se indiferente, isso magoa, não é? Magoa muito mais do que uma pessoa desconhecida, que porventura até nos possa dirigir palavras insultuosas, mas magoa muito mais aquele em quem nós tínhamos confiança, tínhamos amizade. Pois, reparem, Jesus ama-nos a todos, não é? E veio por nós, portanto, não merecia naturalmente essa rejeição. Ao mesmo tempo que o aclamaram, pouco tempo depois, e sabemos que as multidões são assim, oscilam muito consoante as ondas, os ventos vão soprando. Mas Jesus mantém-se sempre determinado. Aliás, é sempre bom termos presente o que diz São Lucas no capítulo 10. Jesus tomou a decisão de ir para Jerusalém. Ele vai todos os anos a Jerusalém. Todos sabemos que os judeus, desde a libertação do Egito, vão a Jerusalém agradecer ao Senhor. A Páscoa judaica é isso mesmo, não é? Agradecer ao Senhor o quê? A libertação da terra do Egito, onde eles se tornaram escravos, para a terra prometida, onde são conduzidos por Moisés. Essa libertação que os obriga a passar pelo Mar Vermelho, não é? Símbolo também da lavagem, a água que simboliza naturalmente a lavagem do pecado, ficou tão gravado na memória do povo que, de geração em geração, esta memória nunca é esquecida. Então os judeus sentem a necessidade de ir a Jerusalém, à grande capital religiosa, para agradecer ao Senhor. Essa passagem, a palavra Páscoa, como sabemos, significa passagem no Antigo Testamento do tempo da escravidão para o tempo da liberdade. Para nós cristãos, a palavra Páscoa significa a passagem da morte para a vida. A morte, que é sempre consequência do pecado, do afastamento de Deus, para a vida plena, que é a ressurreição. Então, nesta semana, depois dessa introdução do Domingo de Ramos, nós somos convidados a meditar com mais profundidade nestas verdades. E, naturalmente, que durante a Quaresma já o fizemos, a Via Sacra, já fizemos, naturalmente, a preparação para o Sacramento da Reconciliação, ou ainda temos durante a Semana Santa a oportunidade de o fazer, mas é importante ter sempre consciência de que esta semana deve ser uma semana diferente. Chamamos de Semana Santa ou Semana Maior, exatamente porque
estamos a tornar presente, atual, esse acontecimento de Jesus. De tal forma que também o temos que viver com muita intensidade, sabendo colocar a prioridade em Jesus Cristo. É evidente que todos temos trabalho, responsabilidades, mas como cristãos, como filhos amados de Deus, não podemos esquecer esta preocupação, isto é, esta atenção que Jesus merece. Nós dizemos vulgarmente, amor com amor se paga, pois então é importante que esta semana seja assim vivida com essa mesma intensidade. De tal forma que chegamos ao fim da Quaresma com a Quinta-feira Santa. Essa Quinta-feira Santa é onde começa um momento forte, não só o tríduo pascal, isto é, a preparação próxima da celebração da Páscoa do Senhor, que é antecedida de uma celebração muito importante. Como vós sabeis, os sacramentos, que depois um dia falaremos mais em pormenor, nascem sempre a partir de Jesus Cristo. Todos eles são sinais reais da presença de Jesus na nossa própria vida, mas nascem de momentos importantes na vida de Jesus. E nestes dias, nós iremos depois falar mais em pormenor de cada um deles, nós vamos celebrar 3 sacramentos. Vamos perceber a origem destes 3 sacramentos. O sacramento da ordem, o sacramento da Eucaristia e depois o sacramento da reconciliação. Ora, o sacramento da ordem e da Eucaristia são celebrados na Quinta-feira Santa, na Missa da Ceia do Senhor, porque foi esse o momento que Jesus quis naturalmente destacar para o início desta entrega. E permitam-me agora recuar um bocadinho para percebermos, então, sendo esse dia dedicado a este sacramento, ou os 2 sacramentos, da ordem e da Eucaristia, a Igreja coloca da parte da manhã, ainda que em algumas dioceses possa ser no outro dia, pois, por razões pastorais, até geográficas, há dioceses onde a celebração, digamos, da missa crismal acontece na terça-feira santa, na quarta-feira santa, mas depois já são questões de cada realidade concreta. Mas o normal é na quinta-feira santa de manhã, o bispo, na Sé Catedral, reunir-se com o presbitério, com todos os padres, os seus diretos colaboradores. E também com o povo de Deus, naturalmente, que haverá sempre espaço para o povo de Deus participar. Nessa celebração, o que é que acontece? Todos os sacerdotes concelebram com o seu bispo, renovamos aí as promessas da nossa ordenação sacerdotal, isto é, perante aquele que nos ordenou, ou um antecessor, ou digamos, mas é sempre o bispo. Aliás, no dia da ordenação nós prometemos obediência e reverência àquele que nos está a acolher e a ordenar e aos seus sucessores. Então, o bispo é sempre a cabeça do presbitério, de uma diocese, e por isso precisamos também de estar com ele para formarmos esse corpo, digamos, ministerial, que depois, a partir da catedral, irradia para toda a diocese. E nessa mesma celebração da Quinta-feira Santa, da chamada Missa Crismal, são benzidos os santos óleos dos catecúmenos, ou seja, daqueles que se preparam para o batismo e depois para todos os batismos que acontecem na diocese ao longo do ano, a partir desse dia, até à próxima Quinta-feira Santa, os óleos dos enfermos, que servem naturalmente para a celebração do sacramento da Santa Unção, e o santo óleo do Crisma, que depois será usado então durante todo o ano nas celebrações do Crisma, também na mesma diocese. Então reparem a riqueza que celebramos neste momento, da parte da manhã. Cada sacerdote com o seu bispo, no presbitério, na sua família sacerdotal, renovamos essa alegria dessa entrega a Jesus, que é o sacerdote por excelência, de quem nós comungamos e participamos ministerialmente, isto é, no serviço que prestamos, mas sabendo que as nossas mãos foram ungidas no dia da ordenação para serem também as mãos de Cristo e podermos também depois, a partir daí, com o bispo, sempre em comunhão com o bispo, porque não há presbitério sem bispo, naturalmente, não é? Não há corpo sem cabeça. Então podermos depois, a partir daí, irradiar nas diversas comunidades cristãs, religiosas, a beleza de Deus a partir também dos santos óleos. Seria importante então que nós, nesse dia, e naturalmente que muitos não podem participar nesta missa crismal, até porque
não moram próximo da cidade, não é? As dioceses são sempre extensas, muita gente está distante da sede da sua própria diocese, mas saber que naquela quinta-feira santa de manhã o sacerdote não está na paróquia, aliás, não há missa em nenhuma paróquia do mundo nessa quinta-feira santa de manhã, precisamente porque os sacerdotes estão reunidos com o seu bispo nesta comunhão espiritual. E muitas vezes também acontece, no fim dessa celebração, haver um almoço, uma confraternização, para sentir também essa comunhão presbiteral, essa família que, no fundo, todos os presbíteros, com os diáconos, formamos com o nosso bispo, digamos, com essa família eclesial. Da parte da tarde, então entramos naquilo que chamamos o Tríduo Pascal. E começa com a missa da Ceia do Senhor. Porquê que chamamos esta missa, Ceia do Senhor? É o nome que podemos chamar a todos, não é? O próprio sacramento da Eucaristia tem vários nomes. Eucaristia, que significa ação de graças, Ceia do Senhor, porque foi exatamente a última ceia que Jesus teve com os seus apóstolos e, portanto, instituiu aí este sacramento que permanece connosco. Podemos chamar também fração do pão, aliás, nos séculos primeiros era assim que se chamava a Eucaristia, a fração do pão, porque os apóstolos, partindo daquela realidade, como bem vos recordais, do capítulo 24 de São Lucas, em que dois discípulos vão desanimados para casa, desalentados no domingo, porque já tudo se tinha passado, Jesus tinha sido morto, afinal pensávamos que ele ia ser o nosso grande defensor, o nosso rei, mas afinal foi morto, embora dissessem hoje de manhã que talvez o túmulo esteja vazio, mas nós não vimos nada. E estão a falar com Jesus, hein? E quando Jesus chega à casa, eles convidam-no para entrar, para ficar com eles. Então, ao partir do pão, eles perceberam, é Jesus. E Jesus desaparece, não é? Todos lembramos desse episódio de São Lucas, capítulo 24. Então, a Eucaristia também tem esse nome, fração do pão. Partir para repartir, não é? Jesus parte e reparte com todos nós. Então, reparem, qual a importância desta celebração? Toda a Eucaristia é importante, não há Eucaristias mais importantes, não é? Às vezes há a tentação das pessoas pensarem que a Eucaristia daquele padre é mais importante. Não, isso é uma tentação. A Eucaristia é por si a presença real de Jesus na nossa própria vida, portanto, seja celebrada na maior catedral do mundo, pelo próprio Papa, seja celebrada na aldeia mais pobre do mundo, a Eucaristia tem o mesmo valor. É Cristo presente, é Cristo que se dá. Mas esta celebração tem um particular porque ela antecede esse momento da entrega. Ou seja, o que se vai realizar no Calvário em Sexta-feira Santa, Jesus antecipa para esta celebração, para esta ceia. Ele, na Sexta-feira Santa, o que vai fazer? Vai-se dar sem reservas. O seu corpo vai ser flagelado, vai ser maltratado, o seu sangue vai se esvair todo. Então ele vai se dar sem reservas. E, naturalmente, para perpetuar esta entrega, esta dádiva sem reservas, ele vai então, agora nesta ceia, onde se naturalmente reúnem os apóstolos à volta da mesma mesa, é um banquete, é uma festa naturalmente, mas uma festa que está em ordem a esta entrega, não é uma festa popular, digamos assim, não é? No sentido que nós entendemos. Mas esta entrega de Jesus, para lhes dizer que a partir desse momento, e por isso dá-se o sacramento da ordem, não é? Eles vão fazer isso em sua memória. A partir daquele dia, então, os apóstolos, e ao longo dos séculos, os sucessores dos apóstolos são os bispos, e nós, os colaboradores dos bispos, somos os presbíteros, temos esta missão. Sempre que celebramos a Eucaristia, estamos a tornar presente essa entrega, essa dádiva de Jesus por amor à humanidade. O seu corpo e o seu sangue, presentes naquelas espécies do pão e do vinho que, depois da transubstanciação, isto é, da transformação em corpo e sangue do Senhor, mas sempre com um sabor a pão, um sabor a vinho, mas sabendo que é Jesus Cristo, então ele dá-se sem reservas, para sempre. E, portanto, sempre que celebramos a Eucaristia, é este momento que estamos a celebrar, esta entrega. E reparem que Jesus, ao ordenar os apóstolos, como bispos, portanto, os primeiros bispos que temos na Igreja, mostra-lhes uma coisa muito importante, e é um gesto que nesta Eucaristia fica muito gravado. Mostra-lhes o serviço. Ser bispo, ser padre, no fundo, ser cristão, não é uma honra
que acarreta privilégios, no sentido de que eu sou o mais importante, não. É um serviço. E por isso a palavra ministério. O ministério sacerdotal, ou o ministério episcopal, ou o ministério da catequese, ou o ministério... são serviços, não é? Nós na igreja servimos. A grandeza de ser igreja é servir. Servir com amor, com alegria, naturalmente, não é? Então Jesus faz um gesto que foi marcante, que nunca mais foi esquecido. Sai da mesa, tira o manto, coloca uma toalha e vai lavar os pés aos apóstolos. Todos nós sabemos que naquele tempo era comum, as pessoas andavam descalças, quanto muito de sandálias, digamos, quem tivesse essa possibilidade, e o que acontece é que quando chegasse alguém à casa de outra pessoa, o empregado, o criado, os escravos, né, lavassem os pés àquele convidado, àquele hóspede que acabou de chegar, porque os pés vinham naturalmente saturados de pó e por uma questão de higiene. Mas reparem, eram sempre os escravos, nunca era o dono da casa que lavava os pés. Mas agora aqui é Jesus, que vai, que se levanta da mesa e que faz este gesto. Até sabemos que o Pedro não queria, e naturalmente o Pedro, que é muito, digamos, concreto, muito autêntico, não é um homem fingido, é um homem real, que diz: Senhor, não podes lavar os pés, então tu és o meu Senhor, lavar os pés, então não serviria, não é, para ser Papa, digamos assim. Mas o Pedro, então depois já não queria só lavar os pés, já queria tomar banho também. Mas Jesus quer fazer com este gesto não apenas um dar banho, não, mas um mostrar: eu estou aqui para vos servir. É assim que vós tendes que servir a igreja. Reparem, lava-pés é um gesto muito humilde, não é? Seguramente que toda a gente já lavou os pés, os pais lavam as crianças, os filhos depois lavam aos pais quando são velhinhos, sem dúvida nenhuma, mas este é um gesto de muita humildade. Então reparem, a instituição do sacramento da ordem entra nesta mesma dinâmica: servir com amor e com humildade. E sabemos que ser humilde é o exercício mais exigente que nós temos ao longo da vida. E oxalá possamos ser humildes até à hora da morte, porque há sempre a tentação do quem pode mais, se eu sou mais importante, se eu ocupo o lugar mais cimeiro. Não, a Igreja não tem esses lugares. A Igreja tem esta atitude de servir dos mais simples. Não é? Então Jesus mostra-nos claramente, e reparem que São João é o único evangelista que não coloca propriamente o texto da narração da Eucaristia, mas sim o lava-pés. Portanto, a Eucaristia tem como marca este gesto importante de humildade da parte de Jesus. A liturgia até permite e diz que, e aconselha mesmo que, onde for possível, por razões pastorais, haja este mesmo gesto após a homilia, ou seja, é frequente nas catedrais, nas paróquias, haver um grupo de pessoas que se oferece e que, simbolicamente, aquele que preside a Eucaristia, o bispo ou o presbítero, possam então passar junto daquelas 12 pessoas, simbolizando os 12 apóstolos, lavando-lhes os pés. Mas é apenas um gesto, não é que seja obrigatório. Se uma paróquia não puder ter o lava-pés, não é naturalmente falta de interesse, ou não fica a Eucaristia menos importante, naturalmente, não é? Aliás, como sabeis, em algumas ocasiões não é permitido sequer, por exemplo, nos tempos de pandemia, nem é permitido haver o lava-pés, não é? Mas, tirando e entrando num tempo normal, esse é um gesto importante que marca, para mostrar claramente, ser igreja é ser servidor. É ser servidor, como diz o Papa Francisco, ser discípulo missionário, né? Discípulo que está sempre a servir os outros com humildade e com caridade. E nessa Eucaristia depois, então, celebramos, depois da liturgia da palavra, onde se recorda como é que eram também a ceia dos judeus, não é? E é curioso percebermos que, de facto, na tradição judaica havia também uma grande ceia, uma mesa que se coloca com todas as iguarias possíveis e imaginárias, as ervas, o cabrito, o pão ázimo, e uma mesa que se cobre, depois, onde fica toda a família reunida e o elemento mais novo da família, a criança mais nova, pergunta: porquê isto? E o ancião, ainda está, reparem, está a mesa coberta, já tem lá todas as iguarias, mas está tudo coberto com uma grande toalha. O ancião explica, faz uma catequese. Então, os próprios judeus, digamos, no dia da ceia pascal,
fazem uma catequese aos familiares sobre o porquê daquela ceia, não é? Porque nos recordamos da libertação do povo do Egito. Então, nós cristãos temos também uma ceia, a ceia pascal, a ceia da instituição da Eucaristia, como sinal dessa entrega sem reservas. No fim dessa mesma celebração, a Igreja recolhe o Santíssimo. É uma tradição que já vem do século II, entre o século XIII, começou a partir do século XIII e até ao século XV, mas que depois se foi evidenciando, onde se retira o Santíssimo do Sacrário e se leva para uma capela de reserva, onde fica devidamente adornado para depois ser adorado, pelo menos há naquela noite, onde naturalmente celebramos a agonia de Jesus. Mas a Igreja sabe que o mesmo Jesus está presente realmente na Eucaristia. Então fica este convite para que em Quinta-feira Santa nós possamos celebrar com muita alegria esta missa, quer a missa crismal, para aqueles que puderem participar, quer a missa da Ceia do Senhor, com a nossa presença, preparados devidamente pela confissão, preparados por este ato de amor, para dizer a Jesus: obrigado pela entrega que fizestes por mim, porque sem ti eu nunca poderia ser salvo. Oxalá então possamos viver com muita intensidade essa Eucaristia e esse início do Tríduo Pascal. E para que assim aconteça, pedimos a bênção de Deus que invocamos sobre todos e assim podermos também celebrar esta alegria da Semana Santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.